Bom, gente, começamos então um encontro muito especial e eu não sei assim dizer há quantos anos eu conheço a doutora Débora, porque sempre foi uma profissional de muita referência para mim e para o canal, que o canal já tem 10 anos, né? 11 anos já. Então, eu sempre acompanhei o trabalho da doutora Débora, está sempre estudando. E hoje ela vai trazer algumas coisas bem importantes para todos nós, para a nosso conhecimento com relação à nossa vida, o que a gente, como a gente cuida da nossa saúde, como a gente se previne para não desenvolver câncer, e também para as pessoas que convidaram parentes ou amigos que estão com algum diagnóstico e que a gente vai poder hoje trazer muita orientação. Então, fiquem à vontade para fazer as perguntas, a gente já vai começar, né? Porque o tema é bastante extenso e a gente vai acompanhar com o PowerPoint. Enquanto a doutora Débora está sentando ali, arrumando, né, se arrumando ali na cadeira, eu vou já fazer a apresentaçãozinha dela aqui, para que vocês tenham aí, quem não viu lá no grupo, eu já tinha colocado no grupo, né, esse currículo maravilhoso, graduada em Medicina pela Universidade do Rio Grande do Sul, pós-graduada em Medicina Ocupacional, que foi o momento em que ela optou pela trajetória da medicina preventiva, tá? Pós-graduada em Higiene Ocupacional, pós-graduada em Pneumologia, em Broncoscopia, em Medicina Estética, especialista em saúde quântica, especialização em oligoterapia, de Jacques Ménetrier, pós-graduada em endocrinologia, pós-graduanda em hormonologia pela Academia de Ciências de Longevidade Humana, especialização em ozonoterapia pela BOS. Essa na parte técnica, mas na parte também das terapias complementares, que vocês sabem que ela é bastante dedicada também nessa área, Theta Healing, Sistema Florais de Saint-Germain, magnetoterapia, EFT, naturopatia, aromaterapia, facilitadora de axis, mesa radiônica, cura multidimensional arcturiana, que vocês acompanham ela, muitos de vocês no canal Cura da Consciência, ela vai dizer para vocês o nome do canal, vai lembrar agora. Leitora de registros acásticos. Então, esta profissional completa, e tá assim, né, com toda essa energia maravilhosa que ela tem, achou um espacinho lá na agenda, porque não é muito fácil, gente. Não é muito fácil. Para trazer informações importantíssimas para todos vocês, para vocês com saúde e com todo o amor e todo o carinho que ela tem pelo ser humano, que é seu foco de vida dela, de trabalho, de preocupação, a missão de vida dela, quanto para as pessoas que vocês estão no meio de vocês, que vocês amam e querem ver essas pessoas tendo aí uma vida muito melhor, né? Então, sejam muito bem-vindos todos vocês, é uma alegria, né, estar com vocês aqui. Estamos gravando essa live, então depois eu faço ali uma edição. No final, as perguntas que vocês queiram fazer não serão colocadas no YouTube posteriormente, tá? Então, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Eu vou levar para o YouTube somente o conteúdo didático desta live, certo? Então, aproveitem esse momento muito especial que a gente está tendo aqui. Boa noite, doutora Débora. Vou colocar você aqui, só liberar. Vamos ver se conseguimos liberar o seu microfone, doutora. Consegue liberar embaixo o seu microfone aqui, do ladinho, embaixo do lado da câmera? Não, né? Tem que ser. Eu vou liberar o microfone de todos para poder liberar o da doutora Débora. Então, eu peço que vocês desliguem os seus microfones para que, às vezes, né? Só um espirrinho, alguma coisa, já muda toda a nossa tela aqui. Então, mantenham os microfones de vocês, por favor, desativados. Agora liberei. Vamos ver a doutora Débora agora. Clica embaixo, doutora Débora, para liberar o seu. Do lado da câmera. Liberou, eu acho, não? Liberou, meu amor, liberou. Então, tá bom. Boa noite para todos. É um prazer estar aqui falando um pouco sobre saúde, porque a gente trabalha com saúde. A medicina é dividida em 3 grandes áreas. A área que trata os sintomas, aquilo que as pessoas sentem, né? Que é apenas um resultado de vários processos empilhados, e para cada sintoma, a indústria do remédio desenvolve um medicamento. Não que os medicamentos não sejam importantes, eles em vários momentos eles são muito importantes. No entanto, a gente precisa entender que não existe efeito sem causa. Tudo que está acontecendo na vida da gente, do ponto de vista de desequilíbrio de saúde ou em qualquer área, existem causas.
existe um processo que está envolvido naquilo e que dá um efeito, um sintoma, e que a medicina da doença diz que é o nome da doença. E a outra área da medicina é a medicina que visa trabalhar com as cirurgias, né? As cirurgias que é quando o evento, né, o efeito dessa cascata de alterações, ela já está no mundo anatômico, ela já está no físico, ela está no órgão, e precisa fazer, então, uma intervenção. A cirurgia é algo mais para eventos mais tardios, quer dizer, já houve vários processos que não foram corrigidos, que não foram organizados, e vai para cirurgia. Obviamente que tem cirurgias de processos congênitos, aí é uma outra realidade. Também tem as microcirurgias, que as microcirurgias trabalham, são os procedimentos minimamente invasivos, trabalham, na maioria das vezes, para promoção de saúde e para acelerar os processos de melhora, né, de prevenção e de promoção de saúde, que eu trabalho também com essa área, faço microcirurgia de implantes hormonais e não hormonais, porque eu trabalho principalmente com as mulheres, né, no climatério e na menopausa, que são ali o momento onde a gente tem uma pausa da produção dos hormônios ovarianos. Em torno dos 35 anos, a mulher perde em torno de 30% da produção de seus hormônios, e ao longo que vai se aproximando da pré-menopausa e da perimenopausa, esse número, essa queda vai aumentando muito até o momento em que o ovário não produz mais hormônios e fica só uma reserva de produção na suprarrenal. E aí a mulher começa a ter uma série de alterações de saúde, né? Por conta que não tem mais a produção dessas substâncias que são os hormônios que controlam o corpo humano, controlam tudo. O corpo humano é controlado a partir de hormônios. E não diferente do que a gente vem trazendo aqui hoje, que é falar sobre o terreno biológico do câncer, ou como que a gente pode melhorar a saúde, prevenir e também restaurar a saúde do corpo de uma pessoa que não quer ter câncer ou de uma pessoa que já desenvolveu a doença e quer ter um desfecho melhor, um desfecho de sucesso, porque o câncer está envolvido com resistência à insulina, que é um hormônio. Porque o câncer ele se apresenta dentro de um terreno. Então, eu vou querer, Carlinha, que tu passe aí para a gente poder ter um direcionamento. Então, câncer é uma doença? É uma pergunta que fica na mente da gente, né? Pode passar. Câncer é um tumor? Não, gente, o câncer não é uma doença. Câncer é uma doença metabólica, que é uma série de processos superajuntados, e o tumor é o efeito daqueles processos. E então o câncer não é uma doença. O que a gente olha ali como o tumor é o que está lá em cima, é o efeito. Por exemplo, se a gente for falar em diabetes, a gente tem o açúcar aumentado no sangue. A diabetes é o açúcar aumentado no sangue? Não. O açúcar aumentado no sangue é o efeito do que acontece quando uma pessoa tem um desequilíbrio hormonal, né, no pâncreas, e ou não liga a insulina diretamente ou não produz insulina em quantidade suficiente. Então, o câncer não é uma doença, é uma doença metabólica, é uma união de processos que a gente olha, a gente enxerga, ou é diagnosticado pela medicina tradicional, através do diagnóstico de um tumor. Obviamente, nem sempre são tumores, porque os cânceres hematopoéticos, eles são de alterações de funcionamento de célula, por exemplo, no mieloma múltiplo, alteração do funcionamento do plasmócito. Pode passar. Então, o câncer é um sintoma de um terreno biológico doente. Então, para que eu possa ter câncer, para que a pessoa possa
desenvolver câncer, né? Porque nós produzimos células cancerígenas todos os dias em grande quantidade, mas o sistema imunológico dá conta de debelar essas células. E então, a gente, para que essas células cancerígenas, que elas são criadas diariamente, possam ser exterminadas, eu preciso de um sistema de defesa competente, que esteja funcionando de forma adequada. E em que terreno, né, em que ambiente, como se a gente fosse plantar uma planta, um determinado, ou trigo, ou a soja, ou milho, que ambiente é que é propício para poder desenvolver o câncer, para poder desenvolver essas células cancerígenas? Eu preciso estar num ambiente tóxico, eu preciso ter toxicidade. E hoje em dia nós vivemos num planeta com uma grande toxicidade. Nós temos uma dificuldade de problemas ambientais muito grandes. Nós somos, por exemplo, os lençóis freáticos são contaminados por metal pesado, por alumínio, arsênico, níquel, chumbo, mercúrio, cádmio. Todas essas substâncias, elas têm um potencial de alterar a informação celular e desencadear uma alteração na próprio metabolismo da célula. A célula, com seu metabolismo alterado, ela começa a funcionar de uma forma doente. Então, o primeiro fator é a toxicidade. Quando a gente fala em toxicidade, a gente fala em toxicidade ambiental, em toxicidade do nosso dia a dia, de tudo que a gente consome, né? Embalagens, maquiagem, esmaltes, produtos para cabelo, tudo tem tóxico, tudo tem tóxico. E a água é intoxicada, o ar é intoxicado, a atmosfera é intoxicada, os mares intoxicados, nós comemos os animais, por exemplo, peixes, uma quantidade de toxicidade de mercúrio grande, arsênico também. Se a pessoa vai usar aromas. Quando eu comecei a estudar disruptor endócrino, que são os bloqueadores de hormônio, que se traduzem através desses elementos que trazem uma toxicidade, eu comecei a parar de usar perfume, porque eu pensei, nossa senhora, mas eu vou botar aquele negócio ali, me sinto perfumada, mas totalmente envenenada, então eu parei com o negócio. Mas é bom perfume, mas é rico em arsênico. E o arsênico é um metal pesado que ataca a tireoide direto, porque ele compete pelo receptor de iodo e de selênio. E então aí a gente tem aí praticamente 91% da população mundial desenvolvendo algum grau de hipotireoidismo subclínico, hipotireoidismo manifesto. Mas como que a gente vai corrigir isso? Na hora que vai tratar o paciente, tu tem que desintoxicar essa pessoa, porque os receptores ficam bloqueados e a gente não consegue ligar micronutriente para poder reativar a produção dos próprios hormônios, quando eu estou falando aqui na tireoide, mas isso se multiplica, né, se desdobra para as outras funções orgânicas. Então, a toxicidade é um elemento, é um ambiente biológico, um ambiente de fisiologia alterada do corpo humano, propício para desenvolver câncer. O outro é a hipóxia. A hipóxia é quando nós vivemos num ambiente de pouco oxigênio, quer dizer, uma pessoa sedentária, ou uma pessoa que tem já uma baixa oferta de oxigênio para as células, porque existe uma diferença entre a quantidade de oxigênio que eu inalo, né? Porque na mistura gasosa o oxigênio tem em torno aí de 21% da mistura gasosa da atmosfera, né? Mas eu inalo uma quantidade, mas chega na minha célula uma outra quantidade. E é essa quantidade que entra na minha célula, que está disponível para uso, que é importante. Isso tem como medir quanto que chega na minha célula realmente de oxigênio, que é o que a gente chama de VO2. É um marcador
que determina quanto que eu tenho de disponibilidade de uso de oxigênio pela minha célula. Por que a hipóxia leva é um dos fatores do ambiente biológico que propicia o desenvolvimento de câncer? Por causa que a célula cancerígena, ela vive através de um ambiente anaeróbico, quer dizer, sem oxigênio. Então, quanto mais vai diminuindo a nossa capacidade de captar oxigênio, ou quando nós vivemos num organismo com pouca oxigenação, nós ficamos hipóxicos. E aí tem vários fatores que levam à hipóxia, né? Sedentarismo, cigarro, uso de álcool, alimentos, tudo que vai nos levar a um aumento da produção de radical livre, né, e de desencadear um processo inflamatório, vai causar vasoconstrição e vai levar à hipóxia. O terceiro elemento, que é muito importante, é o conflito emocional. É quando a gente tem uma dor emocional, vou botar um negocinho para aquecer, que está meio frio aqui. Quando a gente tem uma dor emocional, a gente não consegue resolver, porque todos os conflitos emocionais, eles estão em dois âmbitos, né? Ou eu olho para o conflito, eu olho para o problema e vejo o que eu tenho que aprender com ele, né? Eu posso pegar qualquer problema, é passível de me dar um upgrade, que a gente chama, que é quando a gente pega a dificuldade e gera uma oportunidade a partir da dificuldade. Ou seja, aquilo é um conflito, mas eu não encaro aquilo como eu vítima, eu encaro aquilo como algo de crescimento, de oportunidade. Aí ele passa a ser um aprendizado, eu aprendo e eu vou pular para outro nível de consciência. Ou então, quando nós somos muito inconscientes e não conseguimos entender a nossa própria autorresponsabilidade em cada processo de conflito emocional que nós vivenciamos, a gente pode ir para o caminho da vitimização, ou seja, não é nada comigo, é tudo com o outro. Eu não tenho participação nisso. Aí o conflito emocional, ele pode gerar muitos processos, como culpa, como raiva, como tristeza, como contrariedade. E isso é uma coisa que a gente pode vir falar um dia aqui, né, Carlinha? Tem tanta coisa para falar que a gente não tem tempo para falar. É muita coisa, né? Esse negócio de saúde é muita coisa. E o conflito emocional, então, acaba nos desencadeando na maioria das vezes, quando ele não é solucionado através da fé, da conexão com o divino e da ampliação de consciência, e aí agora eu vou falar um pouco fora da medicina, que existem ferramentas, né, multidimensionais que nos ajudam a curar os nossos processos de alma, porque nós não somos esse corpo físico, nós somos multidimensionais, nós somos almas, então a gente precisa curar a nossa alma. Então é importante, eu fico muito contente quando eu olho aquela lista daquelas PICs, né? Práticas integrativas complementares em saúde, para serem operadas pelo SUS, mas até agora elas não entraram em operação. E aí a gente pode perguntar por quê. Quem será que não tem interesse que nós fiquemos cada vez mais saudáveis do ponto de vista emocional, espiritual e físico? Talvez a indústria ou a Big Pharma que quer vender mais remédio, né? Gente, eu sou médica, eu receito remédio também, quando é necessário. Mas eu sempre olho para o viés da saúde. Eu até posso vir uma pessoa na minha frente e tem um problema, sei lá, de diabetes, tireoide, de qualquer situação clínica que se apresente, dentro do universo que eu tenho um maior nicho de atuação, mas eu vou tratar aquela pessoa, a doença, né? Mas sempre vou olhar como que eu posso ajudar essa pessoa a caminhar em direção a um lugar de saúde. E aí é uma outra abordagem, porque quando a gente pensa em saúde,
não é que nós não estejamos pensando na doença, que é aquilo que está aparecendo, mas é que a gente não olha mais para o problema. A gente começa a olhar para a solução e aí o jogo começa a virar. Vamos passar. A desnutrição. Desnutrição, todo o processo de desnutrição, quer dizer, desculpa que eu estou com muita tosse. Todo o processo de desnutrição, né, eu não tenho micronutrientes chegando em quantidade adequada na minha célula, de novo, né, gente? O que importa é o que chega na célula e não o que eu como. Mas, claro, se eu como carboidrato, laticínio, açúcar, corante, acidulante, empacotados, eu estou comendo puro veneno. Então, eu estou oferecendo veneno para a minha célula. Então, o que será que a minha célula vai fazer com esse combustível chamado veneno? Vai envenenar o meu corpo e todo o meu processo orgânico. Então, a gente precisa melhorar o nosso status de mineral, de vitamina, de aminoácidos. Nós precisamos melhorar o próprio status, não sei se eu vou falar, acho que um pouco mais abaixo, de modular o intestino, que a gente precisa absorver isso. A gente precisa absorver. Não adianta, hoje em dia a gente sabe que a melhor maneira, muitas vezes, quando o paciente está em um estado de desnutrição, é usar a terapia injetável e associar com via oral com nanotecnologia, porque aí vai melhorar e acelerar o processo de recuperação de micronutrientes. Mas a desnutrição, ela também diminui a capacidade do sistema imunológico estar competente, porque o sistema imunológico ele trabalha com um exército de defesa. As natural killers, as enzimas antioxidantes, a catalase, a glutationa peroxidase, a superóxido desmutase, isso tudo depende de cofatores que ativam, fazem com que essas substâncias sejam ativas, elas funcionem dentro do corpo humano e precisa, então, de uma nutrição adequada. Eu preciso comer coisas que tem na natureza, que eu falo assim para o paciente, é comida de verdade. Esse negócio que tu está comendo aí é comida de verdade ou é comida empacotada? Obviamente, eu também como de vez em quando, não sou perfeita, como comida empacotada. Quando eu estou andando, eu fui num congresso de medicina sistêmica há pouco tempo, e aqui estava sem aeroporto, agora está voltando aos pouquinhos, e eu fui de ônibus, de leito, lá para Santa Catarina, aí não parou num parador, só tinha comida empacotada. Eu digo, pois então, hoje é o dia de eu comer uma comida empacotada, mas eu me senti tão mal no meio do caminho, mas comia comida empacotada. De vez em quando acontece, né? A gente não é perfeito, mas o que vale é o que a gente faz todos os dias, né? Hoje, amanhã e depois. Isso é que faz a diferença na nossa vida, tá? As infecções virais, a Carlinha me deu só 20 minutos, acho que eu vou correr bastante aqui. As infecções virais euparasitárias, a gente sabe que os parasitas estão intimamente relacionados com os processos de câncer, e a gente, então, trata no consultório a desparasitação, através da técnica da doutora Uda Clark, que foi uma grande pesquisadora, que trouxe todas essas informações sobre as frequências dos parasitas, sobre como tratar os parasitas do ponto de vista de inversão de onda, e também, obviamente, de produtos fitoterápicos, que fazem nada mais do que fazem, claro, matam, né? Porque diminuem, eles tiram o ambiente, né, biológico adequado para o parasita viver. Então, a gente sempre começa... Desculpa. Quando tu quer fazer um tratamento, quando precisa, né? Todo mundo precisa, na realidade, desintoxicar da parte parasitária, né? A gente primeiro tem que tirar metal pesado, por causa que os parasitas comem metal pesado, tá? Então, a gente tem que primeiro detoxificar a parte dos metais pesados para depois a gente detoxificar os próprios parasitas.
Porque quando tu desparasita num ambiente altamente intoxicado, nós não temos um sistema de defesa adequado para dar conta desse negócio aí, tá? Então, medicina é estratégia. Para dar certo, a gente tem que fazer a coisa certa, na hora certa, na intensidade certa e na cronologia correta, usando uma logística sempre adequada para a individualidade do ser humano, porque cada pessoa é uma, cada pessoa tem os seus polimorfismos, a maneira como essa bioquímica responde, né? Obviamente, tem uma característica genética de expressão de genes, mas a gente sabe que a genética hoje, em câncer, por exemplo, ela ocupa 3 a 5% da expressão da doença, né? Entre aspas, e 97% é a epigenética. O que é epigenética? Algo que está acima. É o nosso estilo de vida, é como que a gente olha a vida, como que nós encaramos as dificuldades, os desafios, ali falando sobre os conflitos emocionais, como que nós nos alimentamos, a gente faz exercício ou não, a gente leva a sério o fato de ir na academia, porque às vezes o paciente diz assim, mas eu não tenho tempo para ir na academia. Eu digo, então, quando a gente não tem tempo para tratar da saúde, nós estamos ganhando e já reservando um tempo para a doença. Porque não tem como ser diferente. Então, eu sempre digo, então, a academia tem que ser... A senhora hoje ou amanhã não vai trabalhar, então tem que ficar como se fosse um trabalho, um horário X para poder ir fazer o exercício. E exercício é eficiente, porque aumenta a endorfina, né? A gente no início não quer ir e depois a gente não quer deixar de ir, entendeu? A gente já fica brigando, mas eu vou, entendeu? Porque é muito bom. É uma ambiência, é um momento que a gente está decidindo, é algo para a nossa vida, eu não posso tomar uma pílula de exercício físico, e quando eu saio do exercício, a quantidade de descarga hormonal, de dopamina, de endorfina, né? É muito alta dentro do corpo humano, então a gente sai revitalizado, com a mente melhor, e, obviamente, a gente vai adquirindo um quantum de oxigênio muito maior, né? E, continuando aqui, a queda do sistema imunológico. Eu digo que tem duas coisas que curam, que é Deus e o sistema imunológico. Deus é a nossa conexão, a nossa fé. É quando a gente vai para dentro, vai para o nosso coração, escuta e entra em conexão com este ser, com essa energia, com a não localidade, com tudo que é, com o universo. Né? E a queda do nosso sistema imunológico, se nós não temos sistema imunológico, nós não temos cura. E tudo que eu falei para trás diz respeito a fatores interferentes no sistema imunológico. Pode passar, cara. Um outro fator que hoje é muito presente, que é a questão da alteração da nutrigenômica, são pacientes, são pessoas que têm alergia alimentar não diagnosticada e não tratada e estão gerando um terreno biológico muito inflamado. Porque, gente, a alergia alimentar não tem a ver com bolinha. Eu não tenho bolinha, doutor, mas eu não tenho isso, eu não tenho bolinha nenhuma. Mas você não tem bolinha. Você tem uma reação antígeno-anticorpo, porque com o tempo foi perdendo enzima, e nós perdemos enzima, porque tem muita mutação enzimática por conta da grande toxicidade que a gente é exposto aí todos os dias. E o que acontece? As nossas enzimas vão perdendo atividade e a gente vai perdendo a capacidade de digerir determinados alimentos. Isso é muito, mas é muito, muito, muito comum na menopausa, onde a gente tem uma microbiota completamente alterada, uma microbiota mais pobre, onde a gente tem muito mais bactérias, tem um bioma muito mais voltado para o negativo, para o agressivo, do que aquele que defende o corpo humano. Esse bioma agressivo, ou que é a disbiose, ou seja, normal seria, né, normal, que a gente vivesse em eubiose, ou seja, a gente tem tivesse muito mais bactérias do bem do que bactérias não boas.
E a perda da nossa capacidade enzimática, que isso não acontece, obviamente, em todas as pessoas, só no climatério na menopausa, porque os homens também têm isso, mas os jovens também estão tendo cada vez mais alterações de todo esse processo digestivo por conta de alteração, de mutação, porque é muita toxicidade. Quando a gente não faz exames, não pesquisa o seu padrão nutrigenômico, que isso a gente faz em todos os pacientes, em absolutamente todos os pacientes, para que a gente possa ter um desenho de o que serve para aquela pessoa, o que não serve, né? Não é só glúten e leite de vaca que é agressivo e que já é bem conhecido como elementos inflamatórios, tá? Embora ainda a indústria alimentícia traga ali alimentos sem lactose ou lact-free, enfim, eles inventam qualquer nome lá, para dizer que não tem lactose. Na realidade, meu pai do céu, o leite de vaca é um alimento que é constituído por um açúcar, que é a lactose, e por uma proteína, que é a caseína. Então, nós não temos, até bota lá, bota dentro da caixinha de leite, né? Lactase. Mas e aí? E a caseína? A lactase, ela digere a lactose, né? Mas a caseína não tem como promover digestibilidade no humano, porque é uma molécula muito grande, né? E é feita realmente para alimentar a vaca, o bezerro lá. E nós não somos vaca, que todos somos humanos, então o nosso leite mesmo é aquele leite da nossa mãe, lá até os 2 anos de idade, né? Variando aí o período de amamentação. E depois a gente pode usar bebidas lácteas, bebidas. Eu sugiro, assim, tem bebidas maravilhosas, vegetal, né? Leite de aveia, de amêndoa, de castanha, a gente usa muito de coco, de inhame, enfim, que é uma alimentação de alto valor nutricional. Porque o leite de vaca, ele é altamente inflamatório. Ele piora todos os processos de doença, né? E nem se fala em câncer, né? Porque ele aumenta muito, muito a reação inflamatória, aumenta a produção de radical livre e ele causa uma desbiose importante. Imagina uma pessoa com asma, né? Com asma, que eu saindo um pouquinho aqui do assunto, mas ela tem que parar de tomar leite, porque o leite, a caseína é altamente mucogênica. Ela produz muito muco dentro do corpo humano. Vamos passar, Camila. Eu não sei se eu só tinha 20 minutos. Vai no teu ritmo para não ficar com essa tosse aí. Vai tranquilo. Bom, a célula cancerígena, ela se alimenta, existe o alimento que ela gosta, né? Que é açúcar, tá? Glicose. A célula cancerígena, ela se alimenta de glicose. Então, para que a gente possa tratar o terreno biológico do câncer, né? Ou seja, o ambiente propício para desenvolver câncer, para que a gente possa prevenir o câncer, para que a gente possa recuperar um terreno biológico de uma pessoa que está com diagnóstico de câncer, a gente tem que tirar o açúcar da alimentação. Porque veja aquele exame, o PET scan. O que é aquele exame que fazem num paciente com diagnóstico de câncer? Ele mostra ali claramente a captação, essa célula sendo ávida pelo açúcar. E açúcar, né, gente, não é só doce, então não é açúcar de açucareiro, mas carboidrato é açúcar, né, farinhas, tudo que tem farinhas são açúcares. A outra questão é a glutamina nos cânceres de origem hematológica. A glutamina é muito importante para a saúde, tá? Porque ela melhora a saúde dos enterócitos, que são as células lá do intestino. No entanto, nessa apresentação de cânceres,
que são os cânceres de origem hematológica, como, por exemplo, mieloma múltiplo, aí a gente não deve oferecer glutamina. Nas outras questões, sim. A glutamina é importantíssima para tratar todo e qualquer tipo de alergia alimentar, todo e qualquer tipo de reação inflamatória, porque ela melhora a capacidade de recuperação do tamanho e da saúde dos enterócitos, que são as células do tapete interno do intestino, que melhora a nossa capacidade absortiva. Mas é importante trazer essa informação. As emoções contraídas, né? O medo, a raiva, a tristeza, a apatia. A apatia é aquela pessoa assim que, né, não vai, não dá nem desce. Ela fica ali, tá? Não dou nem desço. Tá? Quer dizer, é o contrário do oposto contrário da minha pessoa, né? Que eu vou lá, tem que fazer, então eu vou fazer, pelo amor de Deus. Não vai fazer, sai da minha frente que eu vou. Então, emoções contraídas é bom, eu adoro isso, tá? Porque isso aqui hoje a gente estuda muito sobre as moléculas da emoção, né? E para cada hormônio tem um neuropeptídeo de emoção que acopla com uma produção de um determinado hormônio. Então, a gente precisa curar as nossas emoções, tanto as emoções que estão envolvidas com a nossa ancestralidade, ancestralidade materna e paterna, e agora entrou recentemente nas práticas integrativas complementares em saúde do SUS, a constelação familiar como uma figura de medicina sistêmica, para que a gente vá curando os padrões de repetição de doença e também todos os outros padrões que a gente, por amor cego, por fidelidade, por querer pertencer, a gente vai repetindo na nossa vida, né? Então, eu vejo como uma medicina sistêmica um grande feito para ser implementado, que eu já estou implementando no meu dia a dia, implementando no diagnóstico e com um projeto para implementar na prática, com hoje a gente consegue já ensinar os pacientes a fazerem movimentos sistêmicos através do uso de frases sistêmicas, enfim, a gente precisa ensinar o paciente a entrar em meditação, a falar com o eu superior, essas coisas todas aí que são do cotidiano de um médico que é terapeuta e estuda terapias holísticas complementares há mais ou menos mais de 15 anos, né? Eu vou fazer uma propaganda aqui, eu tenho um canal como terapeuta, que é Cura e Consciência, que agora a gente vai profissionalizar esse canal para que fique com uma entrega para a humanidade mais sistemática e mais consistente. Então, as emoções contraídas, a gente tem que entender que toda célula cancerígena tem receptores para essas emoções contraídas. Por exemplo, o medo. O medo é o que mais deprime o sistema imunológico, tá? Então, se tu tá com medo, eu acho que tu tem que usar uns 16 Factor Transfer por dia. Porque estou falando sério, tá com medo, olha, toma de canudinho, porque o medo, ele rebaixa todo o sistema imunológico, mas o medo, a tristeza e a raiva são os mesmos emoções, né? Alguém acho que vai lá no canal, Sarita, então tá, te espero, Sarita, pronto. E aí, o que eu tenho que falar aqui para vocês? A gente, não é fácil, gente. Nós estamos aqui encarnados no planeta Terra, na terceira dimensão, e nós vivenciamos aí toda essa gama de emoções, né, durante o dia, nos nossos movimentos relacionais, são um momento onde a gente consegue realmente experimentar essas trocas de emoção, mas é importante que a gente entenda quando a gente está sentindo algo, que a gente vá para dentro e diga, por que eu estou sentindo isso? O que isso quer dizer para mim? E aí a gente tem esses movimentos de cura que vão para além da medicina física. Pode passar. Bom, aí Otto Warburg foi o médico que ganhou 2 prêmios Nobel de Medicina em 1931, né? Ali foi 41, mas foi em 31, e o Manfred von Ardenne, eles desenvolveram, postularam sobre como que a célula cancerígena, ela vive num ambiente fermentado, por isso que o açúcar é a principal comida delas, elas vivem de açúcar, né? Tanto é quando a gente vai fazer um soro de vitamina C,
para tratar o terreno biológico do câncer, o que acontece? É interessante até, se a gente quiser intensificar a resposta da entrada da vitamina C, tu coloca o paciente em hipoglicemia, né? Uma hipoglicemia controlada, obviamente, com um médico perto dele, ali, um sorinho glicosado, já com a veia pega, e você vai infundir vitamina C, porque quando a célula cancerígena, quando cai a quantidade de glicose, abre as comportas, abre os canais, e aí a vitamina C e tudo que tu quiser botar lá para dentro, como vitamina C, ácido alfa-lipoico, ou até as quimioterapias que usam esses sistemas de abrir a comporta da célula, que é muito simples, é só você baixar, né, baixar a glicemia, com insulina, obviamente, né? Mas aí tem que ter um médico ali junto para poder controlar o processo. É bem interessante. Bom, o Manfred von Ardenne e o Otto Warburg, o Manfred von Ardenne, um gênio, com muitas patentes, né, desenvolveu o método de von Ardenne, que é um método de oxigenoterapia de alto débito, que a gente faz no consultório, que em torno de 8 a 12 litros por minuto, com uma máscara específica, o paciente inala e aumenta a pressão parcial de oxigênio no tecido e na célula, e isso, na célula cancerígena, ela não suporta o oxigênio. Então, é mais um elemento para a morte da célula cancerígena e para equalizar o terreno biológico, criar um terreno biológico favorável para, para um desfecho positivo no câncer, né? Vamos passar, então. Bom, o tratamento do ambiente biológico tumoral, ele passa por tudo isso, tá? Passa pela detoxificação de metais pesados e contaminantes ambientais. Hoje a gente tem catalogado mais de 3 mil substâncias tóxicas que intoxicam mais de 3 mil substâncias tóxicas. Os engenheiros ambientais falam muito sobre isso, né? Estudam sobre isso. Desculpa, gente. E essas substâncias, a gente está em contato com elas diariamente, né? Elas vão alterando todo o nosso sistema fisiológico, funcionamento das nossas células. Detoxificar de parasitas, sempre entendendo que antes tem que detoxificar de metal pesado, tá? E a detoxificação parasitária, ela tem que ser organizada, planejada, e ela tem que ser gradual. A não ser quando a gente está com uma infecção aguda, como, por exemplo, por herpes zoster, o paciente está com muito sofrimento, aí eu já digo, bom, vai lá e toma 12 comprimidos de factor transfer e a gente inverte, através de aparelhos de biofísica médica, a gente inverte a frequência aí do herpes e mata rapidamente, tá, gente? Então, é importante modular o intestino, porque o intestino ele controla aproximadamente 80% do sistema imunológico do corpo humano. Então, para que a gente possa ter imunidade, a gente precisa ter um intestino desinflamado, com a microbiota tratada, com aquelas junções espessas do intestino novamente refeitas, quer dizer, o glúten arrebenta essas junções e a vitamina D, que é o hormônio D, ela ajuda que essas junções colhem juntamente com a glutamina, né? Entendendo que a glutamina é positivo em todo o tratamento de terreno biológico, com exceção dos cânceres hematopoéticos. A oxigenoterapia de von Ardenne, que é uma técnica de usar oxigênio de alto débito. Existe uma medicação que se usa, existe todo um processo para fazer von Ardenne, mas von Ardenne não é usado só para câncer, né, gente? É usado para depressão, é usado como anti-envelhecimento, como rejuvenescedor, como para tratar o câncer, para tratar a hipertensão arterial sistêmica, porque nós somos seres oxigenados, né? O nosso planeta vive a partir desse gás aí, que é o oxigênio, e então, quanto mais oxigenados nós estamos, mais saudáveis nós estamos. O oxigênio, obviamente, com condições de ser utilizado pelas mitocôndrias, né? A ozonioterapia, que o ozônio é chamado o oxigênio triatômico, né? Porque ele se forma a partir da dissociação de oxigênio,
com uma descarga de 15 mil volts, que com aparelhos de gerador de ozônio, eles formam um O3, que é uma molécula gasosa que tem uma potência muito grande como anti-inflamatório e ele aumenta muito a capacidade do sistema imunológico agir. E ele aumenta também a capacidade de captação e de utilização do oxigênio no corpo humano. A vitamina D, que é uma modulação, a gente tem que fazer a modulação do hormônio D. A vitamina D, ela tem que estar no organismo, minimamente ali no sangue, né? Acima de 50 nanogramas, porque senão a gente está já com muita dificuldade de poder ter um sistema imunológico bem controlado. Pode passar. Ali a gente vai falar um pouco dos benefícios do ozônio, rapidinho, não é o tema daqui, né? Mas o ozônio é um gás, o oxigênio triatômico, né? Aumenta muito a oxigenação tecidual, e hoje a gente tem aparelhos que geram aí em torno de 0,06 ppm partes por milhão de ozônio, que pode usar em casa, né? Não precisa estar num ambiente médico. Obviamente que ozônio, terapia médica tem suas indicações, né? Principalmente para as doenças articulares, né? Hernia de disco, enfim, o ozônio é usado para inúmeras funções, né? Mas ele diminui a resistência à insulina, ele diminui a inflamação do endotélio, tão importante, né? Aumenta a capacidade, o ozônio de utilizar oxigênio, né? Ele aumenta a fabricação das nossas mitocôndrias. E o que é esse tal de mitocôndria? Mitocôndria é a bateria da célula. Para cada célula, mitocôndria é uma organela, tá? E organela é um trabalhador lá de dentro da célula. A célula tem um monte de trabalhador. E aí o chefão lá é a mitocôndria, porque ela é que produz ATP e produz oxigênio. E no câncer, a gente tem uma diminuição da população mitocondrial muito grande, tá? E às vezes tem as poucas mitocôndrias que a gente também está com elas intoxicadas e sem capacidade de aproveitar o oxigênio e de gerar ATP. O ozônio, ATP é a adenosina trifosfato, é a moeda energética do corpo humano. Nós, para podermos ter energia, a gente precisa ter ATP, precisa ter produção de ATP. E para ter produção de ATP, eu preciso ter oxigênio, eu preciso ter mitocôndria funcionando. Desculpa, eu preciso ter micronutrição, preciso ter muitas coisas. E eu preciso ter um sistema imunológico que me auxilie nesse processo. O ozônio também ele é um grande detoxificante das células e tecidos. Ele estimula a glutationase-transferase, que é uma enzima que faz isso, faz detoxificação. Ele aumenta muito, 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 muito a liberação do NRF2, que é o fator nuclear de eritrócitos 2, que por agonismo ele aumenta a expressão de genes, que estimula mais de 200 genes produtores de antioxidantes. Antioxidantes são defensores do corpo humano. Pode passar. E a Forlife sensacional aí traz a imunidade empacotada, né? Ela nos traz aí, olha, imagina que luxo, né? Nós termos no nosso dia a dia a capacidade de ter o sistema imunológico competente e empacotado. Então, tem os fatores de transferência que eles fazem, eles educam, né? Eu digo que eles são um sistema de inteligência para o sistema imunológico. Eles vão lá, eles reeducam, reensinam, é um professor do sistema imunológico, né? Diz, meu filhinho, tu não está fazendo certo. Ele relembra o sistema imunológico, como que ele tem que agir, e aumenta a capacidade de produção das natural killers, que são atiradores de elite do sistema imunológico, são os snipers, que vão lá e atiram para matar, né? Eles são certeiros e eles aumentam muito a velocidade de resolutibilidade de qualquer processo. Auxiliam na cicatrização, obviamente combate radicais livres, melhora a saúde cardiovascular. A Carlinha vai nos trazer aqui para a gente falar sobre um produto novo que tem aí para o cardiovascular, né? A Carlinha, ela está contratada para nos trazer aqui.
Ela ajuda, obviamente, num suporte anti-envelhecimento, porque se eu tenho mais nutriente, eu tenho uma capacidade bioquímica e de regeneração tecidual muito maior, então eu vou ter o que a gente chama instalação de uma idade biológica menor, que hoje a gente fala que nós vivemos em 3 idades. A idade cronológica, que é 1, 2, 3, 4, 5, que está lá na carteira, não tem como mudar. A idade biológica é a idade real, é a idade de como funcionam as minhas células, é quanto que eu realmente tenho de idade, que depende do meu sistema imunológico, do meu sistema vascular, do meu sistema informacional, né? Do quanto que eu capto de oxigênio e como que eu enxergo a minha vida, né? Como que eu me posiciono em relação aos desafios, né? Que se apresentam. Uma vez eu ajudei uma paciente, ajudei muitos pacientes já, mas uma paciente em especial que estava tratando um câncer de intestino, e ela ia para quimioterapia, né? E lá ela brincava, ela ria, mas tu tá com... Não, isso não me pertence, quer dizer, ela não se apropriou da doença. Obviamente, ela se recuperou muito mais rápido do que a pessoa que se apropria, tá? Nós temos que entender, tudo na vida depende do olhar que a gente dá para aquilo. Então, mais saúde, beleza, vamos passando, Camille. Eu sei que tu tá já... Aqui, ó, olha o Energy. O Energy é um bombástico para as mitocôndrias, né? Ele tem aí uma série de antioxidantes e ele melhora a energia, porque ele tem uma ação aí na questão da mitocondriogênese. Então, ele tem riboflavina, olha só como a nutrição é importante, né? Cromo, chá verde, o guaraná que dá também melhora a entrega, né, de energia do corpo humano. O Energy é fantástico, fantástico. Quando a gente quer melhorar o nosso rendimento, tem que usar Energy e melhorar a imunidade, porque não adianta eu querer que um corpo responda se ele não tem bala, né? Então, eu preciso dar bala para esse corpo. Que mais, tá? Tu pode ter vontade de fazer tudo, mas tu não tem energia para fazer tudo. Não tem energia. E sabe que aqui, só para um break, hoje a maior queixa, seja porque eu estou na menopausa, porque eu estou no climatério, porque eu entrei em burnout, ou não entrei em burnout, ou eu estou numa das fases de estresse, é falta de energia, tá? Seja porque eu não estou entendendo qual é o meu propósito de vida, então eu não tenho alegria suficiente para aumentar a máquina e trabalhar lá até, sei lá, 22 horas. A Carlinha sabe que eu sou uma mulher da madrugada, né? Eu falo, meio... A moça que cuida do meu pai diz que eu sou, como é, morceguinho. Ela me chamou um morceguinho, um morceguinho, porque é tanta coisa para fazer. E a For Life traz aí uma novidade que é o TF Boost, que eu usei, gente, viu? Eu mesma tive a oportunidade de usar, e ele tem uma dose muito maior, né, de fatores de transferência. Cada dose, ela fornece 200% da dose diária recomendada de vitamina D. E então, aí para o inverno, a gente deve usar aí nos meses de inverno, porque sempre no inverno a gente está mais suscetível, né? Por causa da mudança da temperatura, e a via aérea não suporta a mudança de temperatura brusca, né? Aí tem dentro desse o zinco, que é um grande comandante do sistema imunológico, a vitamina B6, que trabalha também com todo o relaxamento, com a imunidade, com proteção do cérebro, a vitamina C, que é um dos comandantes aí do sistema imunológico, que é um dos principais nutrientes das células brancas de defesa do corpo humano, né, que fazem defesa, fazem proteção. A vitamina D, que é o grande hormônio modular, a vitamina D é um nome errado, tá? O nome certo é o hormônio. É um modulador do sistema imunológico que contribui para todo o sistema imunitário. E todo esse conjunto, né, eles fazem um sinergismo e aumentam enormemente a nossa defesa. Terminando, é isso aí, né, gente? O câncer não fica em ambiente saudável. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença, o carinho e as explicações fantásticas que a doutora teve até aqui. Eu quero convidar você, nós vamos ter agora um espacinho para perguntas, mas eu vou deixar de gravar a live, tá? Então, eu quero dizer para você que está aqui no nosso canal no YouTube, que venha para o nosso grupo no WhatsApp, porque lá no nosso grupo você recebe os convites
para os eventos ao vivo, onde você pode fazer perguntas para os nossos entrevistados, os profissionais que a gente traz aqui. Então, doutora Débora Balaguer, foi um super prazer. Todos vocês já... Eu vou me despedindo agora, mas a gente não vai se despedir, né? Só vamos encerrar essa live e vem com a gente para o nosso grupo no WhatsApp, porque a gente está fazendo 2, 3 lives por semana, assim, ó. Aprender a cuidar da nossa saúde é urgente, é urgente. A gente tem que quebrar o paradigma de que a saúde, a gente precisa se apossar desse conhecimento, se apossar realmente desse conhecimento. Então, é um prazer ter você por aqui. Então, eu quero agradecer a presença de todos e me colocar à disposição para qualquer dúvida, pergunta que vocês tiverem sobre o que a gente abordou agora.